de janeiro, 21 de julho de 2022, começo da manhã. Essas foram as imagens que os moradores do Complexo do Alemão começaram o dia de hoje. E a polícia foi recebida com traçantes. A imagem impressionante do helicóptero da PM ali no meio, tentando escapar dos traçantes, dos traficantes, é uma das marcas do que aconteceu hoje pela manhã e acontece na zona norte do Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão. Cenas de guerra. Atenção! Pelo menos 4 pessoas morreram durante essa operação. Acabam de confirmar mais um PM ferido. Esse é o momento em que as forças policiais chegam e os traficantes atiram contra os policiais. Uma moradora que estava visitando o namorado do complexo morreu. Além de 2 suspeitos, um PM e agora um baleado. Vem comigo, a gente tem todas as imagens. A gente tem um exclusivo que você só vai ver aqui no SBT Rio. Imagens impressionantes. São 8 minutos da gente acompanhando uma equipe do BOPE encurralada, presa por fortes tiros dentro do Complexo do Alemão. Você só vai ter aqui no SBT Rio. Você vai ter as imagens que todo mundo está mostrando, mas vai ter agora, principalmente ele, que desde as primeiras horas tem contato com tudo que está acontecendo. Jackson Silva na tela atualizando pra gente. Infelizmente, daqui a pouco a gente tem mais um PM, mais um baleado. Jackson, onde você está agora? Boa tarde para você, se é que é possível no dia de hoje dar boa tarde. Isabelle Benito, lamentavelmente, hoje a gente não tem como desejar uma boa tarde. A gente pergunta, é o Iraque ou é o Complexo do Alemão? Quem está assistindo ao SBT Rio, veja essas imagens. O helicóptero, 4 helicópteros sobrevoando a região. Os traficantes atirando contra um helicóptero. Cenas de terror dentro e fora do Complexo do Alemão. Quem passava de ônibus ficou acuado, teve que deitar no chão em meio ao tiroteio. Lá dentro, Isabela, a gente já consegue ouvir o tiroteio entre traficantes e traficantes e policiais. Veja só, aqui na Fazendinha, por exemplo, agora a rua foi liberada, porque agora há pouco os traficantes atiraram contra os policiais do BOPE. Lá em cima a situação é ainda pior. Várias casas de metralhadas, munições espalhadas pelo meio do caminho. E olha só, aqui na rua Itaoca, mostra aqui por gentileza, vem comigo. Essa rua aqui ficou interditada, agora ela foi liberada, que a gente vê, ó, protestos dos moradores aqui também, falando sobre essa operação. E veículos blindados, 10 veículos blindados circulam essa região à procura desses bandidos. Mostra Pedro, por gentileza, ó. Viaturas fechando diversas ruas aqui do Complexo do Alemão. E há informações também de que motoqueiros estão vindo de outros locais que farão um protesto exatamente aqui nesta região. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Isabelle Benito. João Silva acompanhando. Jackson agora há pouco colocou no grupo, ele também viu de perto esse momento de tensão. Não para, a gente está vendo os policiais ali, eu até peço. Não acho que seja seguro nesse momento qualquer tipo de manifestação no local que não está estabilizado. Moradores desesperados, corpos segundo os moradores, mas nesse momento a chapa é quente e a situação é muito, muito, muito grave. Não tem como a gente ter qualquer risco de colocar, seja motoqueiro, seja morador, seja quem mandou fazer protesto, ou seja o próprio morador que não aguenta mais, não é a hora agora. A hora agora é de sobrevivência. É guerra, irmão, e na guerra tem 2 lados. E no meio tem a população. Fazer agora uma população se manifestar contra isso, contra aquilo, é você fazer um escudo em que traficante pode se usar disso para a polícia ali ter que sair e recuar. A polícia, no meio de uma troca de tiros, vai começar a guerra. E aí, o que acontece é que a gente quer agora, contudo, minimizar a situação do morador, da ponta, morador e policiais, inclusive, entre essas vítimas, uma moradora e um policial militar. Eu vou voltar ao vivo com o Jackson Silva, que tem mais informações pra gente. Jackson, onde você tá mesmo? Olá, Isabelle Benito, voltamos aqui do Complexo do Alemão, próximo aqui à Fazendinha.
Essa rua estava fechada há pouco, mas já foi liberada agora há pouco. Aconteceu um novo confronto entre traficantes e policiais, tá? A PRF mandou um reforço também. Acabamos de ver um comboio da PRF circulando por aqui. Mais policiais estão vindo para cá, Isabelle. Agora, o porquê desse confronto, Isabelle? Porque há informações de traficantes se escondendo, invadindo casas de moradores. Por isso, homens do BOPE e da COR estão cercando vários locais daqui do Complexo do Alemão. E por isso a gente ainda consegue ouvir o som do tiroteio nesta região. Isabelle Benito. Inclusive, a gente vai continuar com as imagens aqui. Você que tem aí, tá ligando, imagens exclusivas que você só tem no SBT Rio. Jadson Marques acompanhava na Nova Brasília uma equipe do BOPE quando eles ficaram encurralados. 10 minutos de puro tiroteio. Continua aí, por favor, que eu já volto com mais informações ao vivo. Pode soltar. Minutos de imagem de puro tiroteio em que Jadson Marques ficou aí na Nova Brasília, na favela Nova Brasília. A gente vai continuar mostrando essas imagens exclusivas que só o SBT Rio tem. Doutor Marcos já está aqui para falar quem que tá lá, quem é o traficante, mas antes, Jackson tá me chamando aqui com o entrevistado. Fala, primeiro posiciona, por favor, Jackson. Pode deixar as imagens e o Jackson vai falando. Fala, Jackson. Isabelle, nós estamos com os presidentes das associações de moradores aqui do Alemão. Vamos falar com um deles, tá? Qual o seu nome, por gentileza? Meu nome é Paulo Marcos. Você representa qual comunidade? Associação de Moradores da Fazendinha. Sou da comunidade Fazendinha. Segundo ele, Isabelle, há vários corpos lá em cima e foi o que ele falou também, tá? Essa operação tem como objetivo combater traficantes, mas infelizmente são os moradores que sofrem com isso, né? É verdade, é verdade. Desde as primeiras horas da parte da manhã, os moradores foram acordados com tiroteio na porta da sua casa. Nós temos aqui relatos de várias casas que estão sendo invadidas nesse exato momento. Moradores estão sendo agredidos lá dentro. Estamos aqui, a comissão de moradores, de presidente aqui do Complexo do Alemão, e nós queremos uma resposta do Estado para saber por que não entra com educação, por que não entra com o projeto e está entrando desse jeito. Vários moradores baleados, como vocês sabem, criança baleada, a tia perdeu a vida. Então é isso que a gente quer saber. Nós estamos aqui com todos os moradores aqui, querendo uma resposta do governo para saber o que está acontecendo para eles fazer isso lá dentro da nossa comunidade. A gente tem relatos de casas metralhadas e pelo menos 10 pessoas, 10 suspeitos foram baleados, morreram também. Exatamente isso? Exatamente isso, exatamente. Nós não sabemos o número exato, mas tem dezenas de moradores alvejados por arma de fogo dentro da nossa comunidade. Isabelle Benito, ele está à sua escuta, tá, Isabelle? Jackson, a gente está aqui, amigo, a gente está aqui, a gente sabe que a ponta, no meio da história, na ponta fica morador e a polícia, né? Porque o traficante, a imagem que a gente abriu o SBT Rio, é o traficante com traçante atingindo o helicóptero. Então, assim, é o tiroteio, é o confronto. Então, é óbvio que a operação é uma operação da PM ou da Civil, doutor Marcos Amin? Coordenada pela Polícia Militar, no Batalhão de Operações Especiais, e pela Polícia Civil, pela COR. Foram as duas unidades que organizaram essa operação, muito bem executada e muito bem planejada. Quem que hoje a polícia está combatendo dentro? Quem que é a facção no Complexo do Alemão? Quem que está hoje? Porque as pessoas estão confundindo. Até eu hoje, pela manhã, confundi a liderança da Penha com o Alemão, que tem essa confusão. Quem que hoje é o traficante procurado pela polícia? São 3 principais alvos dessa operação. O Luciano Pezão, o vagabundo que estava escondido no Paraguai e teve que voltar por ordem da facção e que há notícias de que está baleado, por isso esse furdúncio fora da favela, né, para desviar a atenção, porque esse vagabundo está cercado pelo BOPE e pela COR. E você vai pagar, né, seu vagabundo, você deve estar me assistindo aí agora, né, no SBT Rio, tá ligado? Baleado, safado, estava no Paraguai, teve que voltar, né, então você está me assistindo agora.
e a gente vai te encontrar. A DRE também está aí, junto com os colegas do COR e da BOP. E do BOP. Além deles, o Felipe, vulgo professor, também, que fica homiziado dentro da Nova Brasília, que foi aquele local aí que o Jadson fez essas imagens maravilhosas, para você ver como é difícil progredir no terreno cheio de barricadas. E também o Adriano, o Chico Bento, que está homiziado junto com o Felipe. O Chico Bento do Jacaré? O Chico Bento do Jacaré, que está escondido num buraco, que é assim que eles fazem, se escondem no buraco, botam os mais jovens para trocar tiro com a polícia e botam os moradores para se expor, moradores entre aspas, para se expor nas vias públicas, fazendo protesto, fazendo aquela palhaçada toda que a gente já sabe, justamente para desviar o foco, porque o vagabundo, chefe deles, está baleado e o outro está escondido dentro de um buraco. Mas enquanto isso, a gente está vendo as imagens de hoje pela manhã, você está vendo, acompanhando. A Renata Igrejas ainda está por lá, porque a imagem que a gente captou... Humberto, é possível a gente colocar a imagem que a gente captou ao vivo agora da Renata Igrejas? Essas outras são as imagens dos criminosos descendo o alto do morro ali naquela imagem, naquela escadaria. Isabelle, essa imagem aí, a nossa direita ali, a esquerda do monitor, e a nossa direita de quem está assistindo, é uma imagem que prova cabal que a polícia não entra atirando. Por quê? Você vê os blindados já dentro da comunidade, eles manobrando e sem um disparo. Isso é a prova cabal que a polícia não entra atirando. Vamos chamar a reportagem, por favor, Rodolfo. Balas traçantes cortam o céu do complexo do Alemão. Traficantes atiram contra o helicóptero da polícia. A aeronave faz voos rasantes em meio ao ataque de bandidos. Cenas de terror dentro do Alemão. E fora do conjunto de favelas. Passageiros deitam no chão para se proteger dos tiros. Na fuga, traficantes correm pelas escadas da favela Fazendinha. O confronto é gravado por moradores de vários pontos do complexo do Alemão. A moradora se desespera e se esconde embaixo de uma coberta. Uma moradora acusa os policiais militares de invadirem a casa dela. O policial está dentro da minha casa, gente. Aqui, ó. Tiro. A televisão tá no chão, ó. A televisão tá no chão. O policial entrou aqui dentro, ó. Fizeram uma ruaça, fizeram bagunça dentro do quarto da minha mãe, ó. A operação começou às 4 horas da madrugada. 400 policiais entram na região com a ajuda de 10 veículos blindados que avançam pelas ruas das favelas. Barricadas em chamas no acesso à comunidade da Fazendinha. Traficantes armados fazem ameaças. Vocês vão se arrasar, hein? Se embicar aqui, vão se arrasar, hein? Olha como é que nós tá, ó. Condomínio fechado, hein? Em represália à ação da polícia, traficantes atacaram a base da UPP da Fazendinha. Durante o confronto, um policial militar foi baleado. Bruno de Paula Costa foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Além do complexo do Alemão, a operação também acontece em outras favelas do Rio. O Serviço de Inteligência aponta traficantes de outros estados que estão nessas comunidades. Eles são investigados por roubo de cargas, de veículos, além de assaltos a agências bancárias. Homens da Unidade de Polícia Pacificadora e PMs de outros batalhões também ajudaram na mega operação. Na porta da UPA do Alemão, o homem diz que a namorada foi baleada no confronto. Letícia Marino de Paula, de 50 anos, morreu. Ela é moradora do Recreio e estava na casa do namorado no Alemão. Estava levando ela para casa dela, não estava vendo o confronto.
Chegando no sinal eu parei, porque o sinal ali pede para parar e não estava vendo confronto. E tinha policial no sinal também. Mesmo assim, eles vendo, os vidros abertos, eles alvejaram o carro e pegou no peito. Estavam de farda. Quem atirou estava de farda? Estava de farda, todo mundo de farda. Deram tiro numa mulher trabalhadora que está lá morta, tá? Morta por um despreparo policial, desqualificamento total, sem respeito, tá? São 10 horas da manhã. O confronto ainda continua. São mais de 5 horas de intensa troca de tiros. Esta rua estava fechada. Olha só, desse lado e também desse. Agora a rua foi liberada e mesmo assim, ó, os bandidos e os policiais continuam trocando tiros dentro das comunidades. Essa foi uma das maiores operações no Complexo do Alemão. Moradores estão acuados. Quem mora no Alemão não consegue entrar em suas casas. Mais uma cena de terror que vai ficar marcada na história do Rio de Janeiro. Hoje não é opinião, hoje a gente tem imagens para mostrar o que é a guerra. Se isso não é guerra, a gente não sabe o que é. A gente viu pelas imagens e agora o Dr. Marcos comentou e a gente viu que realmente o primeiro comboio que chega não há um disparo de tiro. Os tiros começam a partir do momento em que eles já estão no interior da comunidade. A imagem impressionante do helicóptero da Polícia Civil, o Dr. Marcos acabou de falar, não é da Polícia Militar. Acabaram de corrigir aqui, é da Polícia Civil, não é o da Polícia Militar, que é o helicóptero que estava dando apoio a essa operação nessa imagem. A gente tem agora Jadson Marques, que me manda no WhatsApp, que tem as imagens que a gente colocou 8 minutos, mas ele acabou também de me corrigir. Falou que eles ficaram na Nova Brasília, ali numa localidade, por mais de 1 hora, com muito tiroteio. Do outro lado, a gente tem casas de moradores, a gente tem os moradores que ficaram em meio a essa troca de tiros. A gente tem uma senhora, a gente trabalha com informação oficial. A gente tem 2 suspeitos mortos, uma moradora do Recreio que estava na casa do namorado saindo com um depoimento importante. Daqui a pouco eu vou falar com o Dr. Marcos, do namorado que estava no carro com ela, que acabou sendo atingida, que é a Letícia, e 2 suspeitos, 2 vagabundos, eu já falei. Vamos fazer o ao vivo do ao vivo. Eu chamo aqui professor Lier, que está com a gente, depois passo a bola para o Dr. Marcos e depois eu quero dar a minha opinião. Professor, está acompanhando esse dia hoje, a chapa continua quente por lá, novas imagens aqui, a gente tem daqui a pouquinho chegando das nossas equipes de reportagem, inclusive mais imagens do Jadson junto ao BOPE, que continua lá na localidade, ainda com muito tiroteio, a gente está tirando as imagens aqui. Boa tarde, professor. Boa tarde, Isabelle, boa tarde, doutor Marcos. Um dia muito difícil no Rio de Janeiro, né? Um desafio imenso para a segurança pública da cidade. As imagens que estão sendo mostradas hoje no SBT são imagens absolutamente comprometedoras no sentido de nós vermos a gravidade, né, da situação de segurança pública no Rio de Janeiro. Claro que quem acompanha o cotidiano da cidade já tem essa informação, né? Nós temos aí grupos organizados de criminosos fortemente armados, né, que são capazes de impor o terror e o pânico nessas comunidades. Por um outro lado, nós temos o desafio do Estado, né, através do seu braço armado, que são as polícias, de fazer valer o direito e, inclusive, a persecução, né, daqueles que estão procurados pela polícia e estão acoitados no interior dessa comunidade. Mas, Isabelle, no campo mais dramático, né, está aí a figura dos moradores, né? Vítimas tanto dessa situação absurda de segurança ou de insegurança pública que a gente vive, né, pessoas que acabam sendo mortas no contexto, né, desses múltiplos disparos, né, provocados inicialmente pelos traficantes e nas respostas, né, que a polícia acaba dando também, né, aos ataques que acabam sofrendo. E assim, nós temos pessoas mortas, inclusive, né, um policial, como você mesmo disse, pai de 2 crianças autistas. Então, assim, é uma situação absolutamente dramática que nos convida a toda a sociedade a debater, né, de uma forma muito séria essa questão. Como é que essas armas tão pesadas chegam nessas comunidades? Né? Como é que é o esquema de financiamento desses grupos organizados no sentido da aquisição desses equipamentos? Quais são os parâmetros e protocolos a partir dos quais, né, podemos ter, eventualmente, uma atuação mais eficiente e eficaz
né, das polícias que necessariamente têm que entrar, né, para fazer valer o Estado, né, nessas comunidades. As comunidades não podem ficar à mercê do tráfico, não podem ficar à mercê de grupos organizados. E, assim, a destacar o imenso sofrimento, né, dessas comunidades colocadas ali naquela situação do Marisco, né? Entre o braço armado do Estado e o crime organizado, estão moradores, trabalhadores, né, pais de família, mães, enfim, crianças que necessitam tocar as suas vidas, e é impossível, né, tocar as vidas tranquilamente depois, né, de uma manhã como essa. Isso deixa sequelas, isso deixa problemas graves ao Rio de Janeiro, que transcendem muito a questão dessas comunidades. Afeta toda a imagem da cidade e, infelizmente, toda a imagem do país. Isabelle, isso tem que mudar. Marcos Amin. Eu me sinto enfadonho, eu me sinto até repetitivo, né? Falar sempre as mesmas coisas. Vamos diminuir a violência do Estado. Aí o que você faz? Diminui o mecanismo de violência legítima do Estado. Pô, isso não tem como dar certo. Você está falando de não poder entrar ou atuar e a situação ficou dessa forma? Não tem como dar certo você impedir o Estado de fazer valer a lei. Vamos diminuir a violência. Ok, ótimo. O primeiro que quer diminuir a violência é o policial, que é o que sofre com a violência, né? Que é o que combate a violência na linha de frente. Tudo bem, vamos diminuir a violência, a gente impede o Estado de usar o mecanismo de violência legítima dele, que é a razão de ser do Estado. Eu me torno enfadonho, eu me torno chato, me torno repetitivo. Você acredita que tem pedido, chegou num dia como hoje, 21 de julho, você não atuar, a chapa tá mais... Esse desafio que o Lier falou, está mais sanguinário para a polícia e para o morador? Não, Isabelle, eu não posso prescindir, eu não posso deixar de fazer nenhuma forma de combate ao narcotráfico, ao crime organizado do Rio de Janeiro, seja ele ligado ao tráfico de drogas ou ligado a grupos paramilitares. Eu não posso simplesmente viver num mundo de faz de conta e falar, eu vou atacar as fontes de dinheiro, eu vou atacar as fontes que fornecem droga e armas para o Rio de Janeiro. É como se isso fosse um passe de mágica. É como se a gente fosse resolver o problema do narcotráfico no mundo, na América do Sul. A gente simplesmente, do dia para a noite, a gente vai resolver o problema do tráfico e a comunidade vai passar a ser um bairro como outro qualquer, que a gente possa transitar, que a gente possa andar sem ter armas de guerra, sem ter um confronto armado. É uma piada, é risível. Não dá para você debater quando a pessoa não conhece a realidade de uma comunidade. Não é conhecer a realidade da comunidade, Isabelle, avisando a associação de moradores que vai entrar, não. É conhecer a realidade da comunidade como conhece o policial, que vai sem avisar ninguém. É conhecer a realidade da comunidade como conhece os turistas que entram por engano em comunidade e são mortos, fuzilados. E eu não estou falando só de Rio de Janeiro, não. Eu estou falando de Paraty. Paraty, uma cidade bucólica. Não pode errar um caminho que é fuzilado, pô. A gente tá achando isso normal desde quando? É uma piada. A gente tem que vir aqui sempre falar a mesma coisa. Antes de eu ir com o Jackson Silva, eu quero que venha comigo, porque agora quem vai falar sou eu. Primeiro, eu vou falar de uma realidade do Rio de Janeiro em que só entende quem conhece, e quem conhece é quem ouve as duas pontas. É um desrespeito com os policiais que a gente aparece nas imagens, é um desrespeito com o Cabo Bruno, que deixa 2 crianças autistas, é um desrespeito com a família da Letícia, é um desrespeito com a família do verdadeiro morador, qualquer tipo de fala que você proteja vagabundo. Essa é a grande realidade. Não posso aqui ficar quieta diante do fato da gente amanhecer com uma imagem do helicóptero do Estado sendo alvejado por traçantes. Só quem tem traçante é vagabundo. A polícia não tem traçante. O tiro da polícia não tem cor. E a cor é vermelha. E se ninguém fala, eu vou falar. É Comando Vermelho que tomou área e tá tomando área. Seja o nome dele que eu perguntei pra mim, ou se era abelha, se é D2, se é professor, seja quem for você que é vagabundo. Uma hora dessa você tá protegido por todo o seu esquema de fuzis. Muito mais do que qualquer Marcos Amin pode pensar na vida inteira na DRE, do que qualquer coronel pode ter em batalhão. Tá lá com escudos humanos para serem mortos por você. Não sei se está baleado ou se não está, se o Marcos puder falar. Quem que é o baleado que você falou? Há informações de que o Luciano Pezão, o Pezão, traficante, vagabundo... Está há quanto tempo foragido? 9 anos? Está foragido há 10 anos. Desde a retomada do Alemão em 2010. Desde a retomada do Alemão em 2010. Beleza, aí a gente tem tudo isso. De uma ponta, vamos parar de querer, vem isso, vem aquilo, com toda a... A gente vê depois. A gente vê depois. Vou deitar na... A gente vê depois. Agora, a hora é a seguinte. Deixaram. Cadê todo mundo? Agora foge do Rio de Janeiro.
Quem fica com a bucha, quem fica com a bomba, é o morador dentro da favela que hoje tentou sair para trabalhar, o morador da favela que tentou sair para trabalhar e o policial que está fazendo o papel dele de operar dentro do local onde se combate crime. Onde tem crime no Rio de Janeiro? Em tudo quanto é lugar. Mas principalmente o Complexo do Alemão é um dos locais onde tem mais criminosos. A gente vai tapar a boca? A gente vai parar de falar? Aí tem a informação de que tem PM invadindo casa do morador e tem informação de que o traficante invade a casa do morador para fazer um morador de escudo. Essa é a realidade do Rio de Janeiro. Alguém vai botar a cara para falar essa realidade? Não. O que importa é quem morreu? Não. O que importa é quem puxa o gatilho? É. Eu falo isso e mostro aqui isso todos os dias. Então não venha com hipocrisia. A gente mostra todos os lados, a gente tem opinião de comentarista aqui da polícia, a gente traz o professor Lié, que é cientista político, a gente mostra o morador, a gente mostra o cara sendo baleado, mas a realidade é uma só. O Rio de Janeiro é uma guerra, onde nas duas pontas está o Estado, que tem que pregar a legalidade, combater o vagabundo, e tem um morador no meio dessa história. E o vagabundo é fortemente armado. E deixaram o vagabundo se potencializar cada vez mais nos últimos anos. Então é isso, com medidas como essa, mas não é só essa. Vamos falar que não é só essa. Vamos falar que é investimento de porcaria, que politizaram como a UPP. Vamos falar que tem vagabundo preso lá, tem tudo isso. Tem seu marido. Cadê Beltrame? Cadê? Que tinha milhões. E investiu onde? Investiu onde o dinheiro? Cadê as polícias que tem menos aí arma, que entra com o peito aberto ali, com o caveirão para combater criminosos fortemente armados, com grana aos tubos? Essa é a imagem. O cabo que morreu e a moradora. São essas duas imagens que mostram efetivamente o que é combater a falta de segurança e a criminalidade do Rio de Janeiro. Ao vivo, Jackson Silva tem mais informações pra gente. Isabelle, a situação aqui está extremamente tensa, tá? A Avenida Itaocas está sendo fechada nesse momento. Mais policiais chegam, isso porque os moradores estão fazendo protesto perto daqui. Há informações de 5 suspeitos baleados dentro de uma casa e os policiais, segundo os moradores, não querem deixá-los sair desta casa. Então, os moradores estão seguindo para lá agora, nos chamaram para ir até esse local, tá? Porque 5 suspeitos foram baleados e não conseguem sair da casa, eles querem se render nesse momento. O que a gente vê nesse momento aqui, muita tensão, policiais do BOP descendo agora aqui da Fazendinha, uma situação extremamente tensa. Isabelle Benito. Doutor Marcos Amin, a Polícia Civil também está dentro dessa localidade, está nessas localidades no interior do complexo agora? Tá, a CORE e a DRE estão na Nova Brasília e na Fazendinha, o BOP está nessa região aí, mais próxima da Grota, né, do Areal e outras localidades, e está tendo confronto recorrente, né? Você vê a notícia que o Jadson nos traz. Tem 5 caras querendo se render na casa e a polícia não deixa. A polícia não deixa como? Por que não entrou? Aqui acompanhando ao vivo, o doutor Marcos está aqui, o professor Lier também. Eu vou pedir, implorar, como comunicadora, eu só tenho uma coisa a pedir. Não é seguro descer com criança agora. A gente acabou de falar que a polícia tá... Jackson me chamando, gente, fala, Jackson. Cadê você? Entra, fala. Isabelle, começou a confusão, os moradores tacam pedras em policiais do BOP. Olha a confusão nesse acesso à Fazendinha. Os moradores extremamente tensos, são pessoas, né, tentando atingir os policiais militares. A situação aqui está extremamente tensa. Isabelle Benito. Jackson, por favor, sai daí, por favor, eu te peço, porque assim, tá me parecendo, a gente tá ao vivo do ao vivo e a gente trabalha com todas as possibilidades. E a gente sabe que o tráfico assiste ao SBT Rio. Eu peço pra você, por favor, eu tô com medo dos moradores, eu tô com medo das crianças e eu tô com medo das pessoas serem usadas como escudo, principalmente que tem muita imprensa ali, a gente conhece como que é a situação. Fala, Jackson, pode falar, pode falando, eu tô falando quando você ficar quieto. Jackson Silva não tá me ouvindo? Doutor Marcos Amin, é uma situação muito complicada nesse momento, né? Isabelle, você perceba uma coisa. Quando eu entrei aqui no estúdio, havia um momento... O Jackson chamando ele, não. Fala, Jackson, pode falar. Mas eu não sei se ele... Os policiais do BOP voltaram a esta rua, tá? Estão atrás das pessoas que atearam pedra neles.
estão à procura desses moradores, segundo, né, as pessoas que moram aqui dizem que são moradores, que atearam pedra nesses policiais. Eles estão à procura dessas pessoas, tá, Isabelle? A situação ainda continua extremamente tensa aqui. Olha só, Isabelle, tá? Os moradores continuam protestando, tá? Eles falam em fechar essa rua, uma das mais movimentadas do Complexo do Alemão. Isabelle Benito. A gente está vendo aí, e aí a gente está comentando aqui, é muito tensa a situação e eu peço, imploro, adulto faz o que quer, o que tiver, se quiser se manifestar, se manifeste, sabe do risco, não é um momento agora, é uma chapa quente, onde você tem de um lado as tropas da elite da Polícia Civil e da Polícia Militar e do outro traficantes fortemente armados. Eu vi criança e me preocupa muito. Doutor Marcos Amin tem a visão de polícia. Fala, doutor Marcos. Pode continuar. Isabelle, aí assim, quando eu entrei no estúdio, a repórter foi surpreendida com uma pessoa baleada na perna sendo socorrida. A necessidade de socorrer uma pessoa, independentemente se for traficante ou morador. Tem que socorrer imediatamente. Tomara que seja um traficante que tenha sido baleado. E não um morador. E não um morador, e tendo que socorrê-lo. Imediatamente viu-se, né, ao vivo, né, viu toda essa comoção e, né, oportunamente desce 3 cadáveres. Pra que não você foi entrar agora, com porque não orquestra. está tendo tiroteio. É óbvio que é orquestrado. É óbvio que eles estão assistindo a gente. Desce agora os cadáveres para passar ao vivo na televisão, para causar esse choque, né? Para essa imagem correr o mundo e assim, de alguma forma, tentar parar com a operação, porque eles estão encurralados e muitos deles baleados. Essa imagem também está correndo o mundo e essa imagem descontra. É uma guerra de informação também, pelo amor de Deus, não é? Não tenha dúvida disso, eles já perceberam que não basta só queimar ônibus, fazer protesto. Com as mídias sociais, né, e com a informação, com veículos de informação, eles conseguem fazer uma guerra de informação que é importantíssima. Conquistar copos e mentes, né, corações e mentes, é coisa antiga de estratégia militar. E eles estão começando a usar a estratégia porque são paramilitares. Apesar de ser narcotraficantes, se comportam como paramilitares. Nós vamos voltar ao vivo, Jackson Silva, no meio disso tudo, mostrando a realidade. Vamos mostrar. Fala, Jackson. Isabelle, a rua está fechada, tá? Carros voltando na contramão, essa viatura tenta agora seguir o destino dela. 2 ônibus estão parados aqui na rua Itaocas, tá? Uma situação extremamente tensa, isso porque agora há pouco os moradores ou pessoas ligadas aqui à comunidade lançaram pedras contra os policiais do BOP. Agora um caveirão segue em direção também à comunidade, mais policiais se tiveram a todo momento e o policial do BOP acaba de abrir o trânsito nessa região. Isabelle Benito. A situação hoje do Complexo do Alemão é a seguinte: desde, sei lá, antes da pandemia, há 2 anos, eu não vejo uma situação... É óbvio que a gente teve a operação de Jacarezinho, é óbvio que a gente teve São Gonçalo, mas nessa magnitude de tempo de confronto, eu não vejo há muito tempo, doutor Marcos. De tempo de confronto. Isabelle, A gente vê o salseiro de manhã, a cegada, tal, depois cessa. Nesse horário, meio-dia 32... É o principal bunker da principal organização criminosa ligada ao narcotráfico do Rio de Que é Janeiro. o Comando Vermelho. É o principal local de homicídio, né, de esconderijo das principais lideranças. É óbvio que vai ter, e quanto melhor for a organização, quanto melhor for a informação, quanto melhor for os dados de inteligência, os dados de investigação que deflagrem a operação, mais confronto vai ter, isso é óbvio. Né? Isso é óbvio. Se você consegue ir justamente no ninho, né, no esconderijo desses vagabundos, vai ter confronto. Você acha que chegaram perto dos caras? Por Não, isso tenho certeza. Não acho que não. Eu tenho Porque a gente tá falando do Pezão. Eu tenho certeza. Estamos falando Eu não do Luciano conheço os Pezão, outros, mas estamos falando do Pezão. Estamos falando do Felipe, Esse do professor. eu não sei quem é. Não lembro, uns 3, 4 anos atrás apareceu umas filmagens com fuzis escrito professor. É esse idiota, esse tal de Felipe. O Adriano que está debaixo da asa dele, né? Foi procurar abrigo lá porque é um safado, né? Um medroso safado que bota os outros para entrar em confronto, mas ele mesmo... Quem que foi obrigado a voltar ali para a facção que você falou? O Luciano Pezão estava curtindo a vida dele no Paraguai e foi obrigado a voltar. Por quê? Para sentar em cima do problema. Né? Ele tem que sentar em cima do problema. A facção falou, meu irmão, você vai ficar no Paraguai, na tetinha, e os outros aqui trabalhando para você, vivendo na vida do crime, e você no Paraguai, desfrutando vida de milionário. Então você acha que chegaram perto dos caras, por isso Não, houve tenho certeza que chegou perto. Acho. É certeza que chegaram perto. É certeza que o BOP está encurralando eles. E
a certeza ela aumenta quando você vê toda essa articulação de supostos moradores tentando, de alguma forma, inibir a ação policial e fazer com que a operação cesse de qualquer maneira. Professor Lier continua com a gente. O professor está acompanhando aí, a gente fazendo o ao vivo do ao vivo hoje, mostrando a descida ao vivo no momento em que a imprensa está lá na ponta da grota de alguns corpos, com a informação de casa de morador invadida por traficante, de informação de casa de morador invadida por policiais. No meio disso tudo, a gente tenta entender e trabalhamos apenas com informações oficiais, apesar de outras informações chegarem para a gente. Mas nessa guerra de informação que a gente vive, a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo, porque a estratégia no meio disso tudo tem pessoas de bem, tanto ali dentro da comunidade como no entorno, como a gente está vendo, que está muito tenso ali a situação. A gente vê ônibus passando, a gente vê a vida tentando acontecer de alguma forma no entorno e essa panela de pressão. Professor. Olha, Isabelle, realmente uma situação absolutamente dramática, né? Na qual a cidade do Rio de Janeiro, e muito particularmente o Complexo do Alemão, está inserida. Nós sabemos, né, que existe um crime organizado, fortemente armado, potencializado no sentido de recursos financeiros, bélico-militares, né, dentre outros, que tem uma grande capacidade de enfrentamento, inclusive, né, do braço armado do Estado, que são, respectivamente, as polícias civis e militares. Né? Então, assim, é uma situação que poucas cidades do mundo talvez vivenciem, né? Um conjunto de grupos organizados, né, vinculados ao crime. Não temos apenas o Comando Vermelho, que é a facção dominante nessa região, temos outros, né, grupos criminosos, além, né, também de termos aí os chamados grupos paramilitares, as milícias, enfim, igualmente criminosos e que muitas vezes atuam em confronto com o tráfico, em disputa de áreas e territórios e por outras vezes, né, atuam em colaboração, né, com o tráfico de drogas, colocando, né, o Rio de Janeiro numa situação absolutamente sui generis, né, no contexto brasileiro e, quiçá, latino-americano. Então, assim, existe, evidentemente, a necessidade de que, né, a polícia adentre nos territórios dominados pelos grupos criminosos, né, que a polícia faça cumprir as determinações da lei, né, inclusive a apreensão de criminosos que estão, né, fugindo, né, há bastante tempo da justiça. Por um outro lado, nós sabemos que existe sim a manipulação de moradores por parte de criminosos que ameaçam e constrangem esses moradores para que eles os defendam nesse contexto. Essa defesa muitas vezes é absolutamente involuntária, com moradores sendo postos na condição de escudos humanos, né, para tentar obstacularizar de alguma forma ou frear a ação policial. E existem também as violações, né, aos direitos fundamentais que são patrocinadas pela própria polícia no contexto, né, desses diferentes confrontos. A gente não está assistindo isso apenas no Alemão, assistimos no Jacarezinho, assistimos na Maré, assistimos em São Gonçalo e em outros tantos eventos, né, onde mostram essas abordagens que muitas vezes, né, são violadoras profundas, né, de direitos humanos. Né? Por isso, eu acho que o apelo fundamental, Isabelle, foi aquele que você fez há pouco, né, que o morador, tanto quanto possível, ele se retire das ruas, né, ele se retire do núcleo do confronto, porque a preocupação maior de todos nós, quando eu falo de todos nós, estou falando da minha, a sua, doutor Marcos, né, do policial que está na ponta, enfim, é com o morador. Só quem não se preocupa com o morador é o traficante. Né? Só quem não se preocupa com o morador é o bandido. Então, assim, o apelo que a gente deixa aqui a toda a comunidade do Complexo do Alemão, repercutindo aquilo que você mesmo acabou de nos trazer, saiam do núcleo do confronto, né? Fiquem nas suas casas, né? Fiquem reclusos tanto quanto possível, retirem mulheres, retirem crianças, retirem idosos, saiam dessa confusão para que, no menor prazo possível, possa se restabelecer uma condição de normalidade em cima da qual as diferentes responsabilidades, quer do tráfico, quer eventualmente da polícia, possam ser apuradas, né, de uma forma não ameaçadora à vida, à integridade e à dignidade do morador. É nesse momento que a gente está sendo assistido por tudo e por todos, e também por traficantes, é nítido isso. Eu quero dizer o seguinte, professor Lier, antes de eu chamar o Jackson, que não está seguro, vai fazer uma entrada rápida para sair de lá.
Eu vou falar o seguinte, nesse fla-flu todo, independentemente do que a gente vai ver depois, o desenrolar, eu não consigo me conformar de uma mãe pegar uma filha e ir pro meio da rua quando você tem uma situação tão tensa. A criança não tem opção, não adianta. Seja revolta, seja o que for, não dá pra deixar, nesse momento, a imagem que eu vi de uma mãe catar a filha de 4 anos de idade, você não sabe nem o que tá acontecendo, ir pro meio de uma rua que tem policiais armados, situação de traficante atirando, e no meio da história, se ela quiser protestar, o problema é dela. Eu não posso aqui, como pessoa, admitir a imagem que eu vi agora de crianças estarem no meio desse ambiente hostil que está acontecendo agora. Jackson Silva, rapidamente, porque a gente quer que você saia dessa localidade. Vamos gravar ali na entrada da fazendinha, mano. Isabelle Benito, infelizmente, o confronto continua. Moradores no meio do tiroteio, crianças também tentando se proteger no alto do morro. Estou com o Renê aqui, que vai explicar pra gente como é que tá o cenário lá de cima, Renê. Olha, o cenário ainda é muito caótico, é muito preocupante. A gente recebe a todo momento aqui pelo Voz das Comunidades, por todas as nossas redes sociais, pelas minhas redes sociais pessoais também, muitas denúncias de violações de direitos humanos, muitas policiais entrando na casa dos moradores. Um dos moradores conseguiu fazer um ao vivo, eu consegui gravar esse momento que ele entrou ao vivo, em que os policiais entraram na casa dessa moradora, a moradora chorando, e os policiais atirando dentro da comunidade. Então, a situação ainda está muito tensa, né? A gente está muito preocupado com tudo isso que está acontecendo, e há nesse momento vários relatos de pessoas baleadas dentro da comunidade, em vários pontos da comunidade. Então a Comissão de Direitos Humanos da OAB já está aqui, a Comissão de Direitos Humanos da Alerj também está aqui presente, a Defensoria Pública, o Guilherme também está aqui no Complexo do Alemão, e a gente está aqui, os moradores, mototaxistas, né, as lideranças comunitárias, os presidentes da Associação de Moradores estão aqui presentes também, porque a gente já não aguenta mais viver toda vez esse mesmo derramamento de sangue. O Renê está à sua disposição, Isabelle. Renê, eu vou fazer aqui um apelo ao vivo para você. A gente conversa, a gente tem contato por WhatsApp, mas eu vou fazer aqui a importância do Voz das Comunidades que participa aqui comigo. Eu sei que o momento agora é muito tenso e o momento agora é emergencial. É claro que eu acho que é importantíssimo e tem que ter o acompanhamento de tudo, mas nesse momento eu acho que o Voz tem uma força muito maior até dentro, internamente da comunidade. Eu sei que as pessoas me assistem, mas o Voz internamente consegue. A gente tem também imagens que a gente vai passar daqui a pouco, Renê, que tem uma imagem do caveirão chegando e tiros batendo no caveirão e batendo na caixa d'água da casa de morador. Então, assim, é uma guerra que vem tiro de todos os lados. E o que eu acho nesse momento que a gente precisa, e o Voz, e a gente falando aqui, é que já é arriscado por si só ser o morador da favela. Não se expor mais numa situação que não está estabilizada. E, pelo contrário, a impressão que eu tenho daqui, eu imagino quem está aí, repórter, morador, que é uma granada sem pino, que você não sabe que hora que vai estourar. Tanto é que a gente viu agora a Renata Igrejas entrando, aparentemente em uma rua tranquila, quando ela olha, tem uma pessoa descendo, sendo socorrida. Então, assim, eu acho que o nosso papel agora, nesse momento, que é ser jornalista e ser noticiador dos fatos, a gente amanhã fazer isso. O que foi, o que aconteceu, quem são as pessoas. Mas agora é usar a nossa força para não expor mais o morador. Porque meu medo, Renê, do fundo do coração, é que nessa ponta da história, pessoas inocentes sejam usadas de escudo também. Entendeu? Então esse é um risco muito grande. E a gente sabe que o morador assiste a gente, e o morador manda mensagem, e o morador tem medo. O morador, ele não importa pra ele quem puxa o gatilho, o medo dele é a bala. Então eu acho que assim, não é a bala do policial que mata mais do bandido mata mais que o policial. A bala mata. O importante agora, a gente não deixar a gente inocente ser usada como escudo ou ser invadida dentro dos seus direitos como pessoas dentro das suas casas. Mas nesse momento é minimizar risco, entende? Exatamente, Isabelle, exatamente. Acho que esse é um trabalho fundamental. Inclusive, a gente está desde cedo aqui, você está acompanhando isso tudo, nossos relatos, pelo Voz das Comunidades, pelas minhas redes sociais e de outros movimentos aqui do Complexo do Alemão, principalmente em relação, né, como a gente está no período de férias, então, graças a Deus, as crianças estão dentro de casa, não tem esse risco em relação às escolas, mas também muitos moradores não conseguiram sair para trabalhar, muitas pessoas não conseguiram voltar do trabalho cedo, de madrugada, porque eu fui acordado por volta de 5h30 da manhã, ouvindo
ouvindo tiros e helicópteros sobrevoando dentro da comunidade. Então, desde esse momento eu tô acordado, tô despertado e tô acompanhando tudo e recebendo vídeos, as imagens e tudo mais, e acompanhando, tentando ajudar na medida do possível dentro do nosso trabalho de comunicação comunitária, Isabelle. Renê, muito obrigada pelas informações ao vivo aí com a gente. Ô Jackson, a gente está aqui acompanhando a sua situação. Primeiro que muita gente elogiando a sua coragem de trazer reportagem. Isso não é surpresa para nós, né? A gente conhece o trabalho do Jackson. A gente vai agora mostrar, ver se eu entendi isso, Humberto. O momento em que traficantes, a fuga de traficantes que chega agora. Vamos botar a imagem aí direto, rodando direto? Onde que estão os Esse é o momento, esses são os traficantes, é isso? Esses nas motos, é isso, Humberto? Lá no fundo, nas motos, esses são os traficantes. Qual é a localidade? E, primeiro, doutor Marcos Amin, são imagens que a gente está aqui, eu estou cobrando informação que a gente não tem. São imagens mandadas por moradores, filmadas por moradores no momento que um bonde muito grande de traficantes, você consegue identificar, eu consigo entender que é o alto do morro, bem o limite do morro, né? Pois, Isabelle, eu não sou mais igual meus policiais são dessa região aí, não. Me parece a região ali da Matinha, ou então a região ali próximo na grota ali, próximo à Pedra do Sapo. Mas essa aí é um bonde gigante, porque a gente tá vendo assim, são muitos, A imagem tá bem fechada, Isabelle, e eu não sou... Ali em cima é tipo uma via de pedestre, né? Com uma cerca de parece concreto. Parece um muro de concreto, um muro de arrimo, e ali já a mata já. Parece muito alto aí. Onde você tá falando? Parece lá em cima mesmo, não é uma região que se anda. Não, eu acho que não acho que ali... Tipo umas passarelas. Bota aqui, pelo amor de Deus. Ali, aqui, você tá falando? É. Isso daqui me parece meio desmatada, terra batida. Isso daqui não é bastante, isso daqui é terra batida. Ó, você vê que aqui acaba que parece que é onde vai ter mais construção. Isso daqui são mais construções. Aqui são o bonde dos... Isso são os vagabundos. E é filmado pelos próprios moradores, está chegando agora. São novas imagens que chegam. Essas imagens, de alguma forma, ajudam a polícia nesse momento, não para investigação, nesse momento agora de operação. Não, sem dúvida, para momentos futuros também em operações, Isabelle, para saber da movimentação deles. Isso é muito importante, essas imagens. Para você fazer o planejamento, para você poder cercar esses vagabundos e prendê-los caso eles não reajam. Eu tô meio aqui, porque assim, a gente vê tiro, mas eu vejo... Não parece meio uma tranquilidade? Eles descem, alguns voltam aqui. Eu fiquei impressionada, eles voltam. Isabelle, o policial, pelo menos, ele só atira em confronto. Então, quando não há policial ali, não há confronto, né, você não vai ver enfrentamento. Não é tranquilidade. Não está tendo enfrentamento, mas a situação está muito tensa ali. Sem dúvida nenhuma, a situação está muito tensa. Tem outras imagens chegando pra gente? Pode rodar, por favor. A gente está fazendo o ao vivo do ao vivo. Essas são imagens que vocês vão rodar daqui a pouco ou essas são imagens ao vivo agora? Essas são imagens... Essa imagem é aquela imagem do rapaz olhando. Não, mas eu acho que é outro. Esse é um baleado, mas não é aquele que a gente mostrou agora. São outras imagens de outro ponto agora, né? Então, assim... Se a gente for contabilizar, a gente já oficialmente 4 mortos, 7 mortos. 7 mortos. Verdade, aumentou. São os outros 3. 7 mortos, sendo que a gente tá vendo, tem mais... Ninguém me falou, porque vieram me falando no camarim, e depois ninguém falou aqui, mas você tem informação de mais um policial baleado? Você tem a informação? Não tem, porque assim, mas já teve alta. Foi baleado no pé e já teve alta. Então, teve um policial baleado, além do cabo Bruno, que morreu lá na UPP, nesse confronto lá no começo na UPP, que foi a imagem que é a reportagem do Jackson Silva. A gente tá vendo aí, então, número de mortos, 7 mortos agora, sendo que a gente tá... Mas me pareciam 3 corpos a mais, né? 3, eram 4, era conta... Verdade, eu faço conta errada sempre. E aí a gente tá vendo agora essas novas imagens que chegam pra gente. A gente está acompanhando aqui, 12h48, há mais de 1 hora eu estou falando sem parar, a situação que acontece lá. A gente tem a reportagem do policial já pronta, Humberto? Tem como ter alguma... Não, a gente tá... Esse é o momento em que a Renata Igrejas... Tem como voltar essa imagem? Não tem como voltar, né? A imagem ali. Doutor Marcos Amin, a partir de agora, o que acontece para tentar, de alguma forma, estabilizar essa situação? É possível já falar sobre isso?
Isabelle, não tem passe de mágica, não tem estabilização. Bomba, Marcão. É uma região que sofre com narcotráfico há 40 anos. Bomba, e que, muito infelizmente, tiro. a polícia sempre é podada e sempre impedida de trabalhar. Então Mas agora que há enfrentamento 40 anos no Rio de Janeiro é mentira. Não, mas nesse momento, deixa eu te perguntar, nesse momento o confronto está acontecendo. Então, assim, a polícia não está recuando e está acontecendo. O que acontece agora? A polícia continua em operação. Continua em operação até aqueles que estão no terreno perceberem que não há mais nenhum traficante oferecendo resistência ou que não há conhecimento da localização de nenhum desses traficantes. Até o momento, as equipes que estão operando no local sabem onde há traficantes. Estão cercando, estão fazendo... Será que eles estão lá ainda? Sem dúvida nenhuma. Eles não vão sair de lá. Até porque não tem por onde eles irem. Mas o conhecimento da localização deles que é importante para a continuidade ou não da operação. Se aqueles que estão no terreno têm conhecimento onde há ainda, onde eles estão homiziados, onde eles estão escondidos, não tem por que a operação acabar. Não é que eles estão escondidos no complexo do Alemão. Pô, isso a gente já sabe desde sempre. Que é gigantesco. Estou falando da localidade. Eles estão nessa rua aqui, nesse conjunto de casas aqui, nesse quadrante. Tem traficante aqui porque a gente fez o cerco e eles não saíram daqui. Então a gente tem que bater todas aquelas localidades até ter certeza se eles estão ali realmente ou não. Professor Lier continua com a gente aqui, acompanhando essa situação. A gente falou agora há pouco da importância das lideranças comunitárias, principalmente ali, socialmente no Complexo do Alemão, como a gente falou, é uma área muito grande. A gente está falando de quantas comunidades no mínimo ali? Pelo menos... 18 comunidades. 18 comunidades. De nome de localidades e tal. Com 5 grandes em relação aos pontos, por exemplo, que eu sei... Os pontos principais. Aos pontos principais, umas 5 que a gente tem, os teleféricos ali. Baiana... Fazendinha, Nova Brasília. Mas tem muito. Tem muito mais. Que eles chamam de Coca-Cola. É muita coisa ali. Professor Lier. Isabelle, a importância dessas lideranças comunitárias ela é decisiva nesse momento, né? Eles podem repercutir perante as suas comunidades através dos seus meios, como o próprio René falou, as redes sociais, né, os diversos canais a partir dos quais se estabelecem comunicações, né, entre os membros dessas comunidades, porque como você está pontuando nesse momento, o Complexo do Alemão, como o próprio nome sugere, não é uma localidade unitária, né? Ele é, na verdade, um conjunto de favelas ali, enfim, de comunidades favelizadas, que acabam se integrando numa situação de conurbação, né, gerando um espaço, né, muito sui generis, muito particular, né, no contexto da cidade, particular e desafiador. Quando nós temos uma ação de segurança pública dessa envergadura, com as repercussões que nós estamos assistindo desde a madrugada de hoje, né, eu já acordei hoje por volta das 6h30 da manhã, né, já plugado as notícias. Essa imagem, por exemplo, da munição traçante passando assim muito próximo, né, do helicóptero da polícia, uma imagem absolutamente chocante, uma imagem que nós só costumamos assistir em cenários de guerra real, de guerra efetiva, né? De estados nacionais em guerra. E nós estamos aqui vendo isso no Rio de Janeiro e, infelizmente, temos que dizer que não é sequer uma novidade. Então, assim, qual é a importância, ora, nesse momento, dessas lideranças? Né? É fazer com que, de alguma forma, a população civil se afaste do núcleo dos conflitos. Por quê? Para além das mortes que já estão efetuadas, e aí não importa saber, né, se os corpos estão descendo por conta do horário do jornal ou não, se há uma espetacularização midiática ou não, se há uma guerra de informações ou não, né, o importante é que as pessoas se afastem do núcleo dos conflitos para que nós não tenhamos um maior número de baixas, principalmente entre os civis, né, entre a população civil, que, mais uma vez, volto a dizer, fica, né, no contexto desses confrontos, né, naquela situação do marisco, né, entre o rochedo e o mar, ou seja, entre o traficante, né, e a força policial, estão ali moradores, trabalhadores, pais e mães de família, crianças, idosos, enfim, população civil que tem que ser resguardada nesse momento, a despeito, né, dos imperativos legais, né, que fazem com que a polícia esteja presente nessas localidades, como de fato tem que estar presente,
né, em toda a cidade do Rio de Janeiro. Mas o nosso apelo, mais uma vez, e a importância do René e de outras lideranças é essa. Façam sair daí, façam sair do núcleo do conflito a população civil, para que nós não tenhamos mais baixas, para que nós não tenhamos mais mortes. A gente tem imagens que eu quero fazer uma pergunta, eu não sei se o Christian consegue, são muitas imagens fortes. Mas umas imagens que o doutor Marcos já deve ter visto aí, é uma barricada em que o vagabundo fala: policial pode vir, e é de madrugada ainda, porque tá de noite. Policial pode chegar porque Condomínio, a gente tá... Condomínio, é o condomínio dele. Ele fala, é o condomínio, no nosso condomínio vai soltar o aço. Eu, hoje pela manhã, com a editora Isabela Masi, a gente viu no canto e ainda tinha um bandido armado. Dá pra imaginar que eles estavam... Tá no ponto? Boa, pode botar aí, por favor. Essa imagem aí, não, é a outra, é a que vem depois. Deixa eu ficar quieta, então. Embicou é Austrália. Essa é a chegada dos policiais. Sem tiro. A polícia entra atirando na comunidade, aí. Aí. A polícia entra atirando na comunidade, é isso aí. Cadê o áudio? Ali é o bandido, ó. Aquele bandido ali. Vamos ver o que ele fala. Vocês vão se arrasar, hein? Se embicar aqui, eles vão se arrasar, hein? Olha como é que nós tá. Condomínio fechado, hein? Doutor Marcos, eles ficam preparados já para atirar? Por que que eles já sabiam, eles monitoram a chegada? Como que o cara já sabia de noite? Ele fala mais, né? Ele fala mais. É bala até o fim da vida, né? Isso é a prova cabal de que eles estão ali para assassinar policiais. É a prova cabal da necessidade do uso do blindado, da necessidade do uso da aeronave, da necessidade de uso de atirador de precisão, que é o chamado sniper, né, que as pessoas... É justamente por isso, para evitar a morte de pessoas inocentes, como essa senhora que mora no Recreio, que estava lá visitando o namorado, para evitar a morte de policiais e para neutralizar quem enfrenta o Estado. Sim, neutralizar vagabundo que enfrenta o Estado, sim. É a violência legítima do Estado. É dever do Estado, não é prerrogativa, não é poder, é dever do Estado atuar dessa forma contra vagabundo que impõe a violência em determinadas localidades. É assim que a gente espera que o Estado reaja. Só quem não espera que o Estado reaja assim é o vagabundo, obviamente, e quem está ao lado do vagabundo. Isabela, é muito importante destacar o que você e o professor Bier falaram. A necessidade de haver um protocolo das pessoas não saírem de casa. E quando é para o líder comunitário falar, usar, né, o meio de comunicação, usar o poder do SBT Rio, ele não faz. Né? Ele, oportunamente não faz. Né? Estranhamente, para quem não conhece, não faz. Podia ter pegado o microfone e falar: então aproveito aqui para fazer um apelo à população, não saia de casa, fique em casa. Eu faço aqui, então, em nome para essas ONGs, né? esses líderes comunitários, que não têm a coragem de fazer, porque senão vão sofrer a retaliação do narcotráfico, eu faço. Fiquem em casa. Quer melhor? Quer protestar? Fique em casa. Você tem mídia social. Qualquer coisa, liga a câmera no ao vivo. Não vai ter como tomar teu celular. Fica em casa e vê quem invade casa. Vê se é a polícia ou se é o vagabundo que invade casa. Aí o desafio lançado, para quem não tem coragem de falar no microfone. Né? Para você que milita direitos humanos, essa mãe que saiu de casa, entra com pedido para ela perder o poder familiar sobre a criança, que ela expôs a criança a risco. Por que não faz isso? Porque quer aparecer em cima da desgraça dos outros. É vagabundo igual traficante. É isso que você é. Vagabundo igual traficante. Você que defende traficante. Eu vou ao vivo com o Jackson Silva, que se posicionou agora de uma forma mais segura para conversar com a gente. Jackson. Olha, Isabelle, eu já fiz várias operações policiais, você também, mas com essa magnitude, né, dessa operação, realmente fiquei bastante tenso, tá? Principalmente vendo o morador sofrendo. Eu falei com os moradores, a imprensa está aqui para ouvir vocês. A gente não está aqui para ouvir bandido. É para ouvir o que vocês passam aqui todos os dias, às 4 horas da manhã. Esses moradores acordaram com um som de tiroteio. Enquanto 4 helicópteros sobrevoavam a região, os bandidos atiravam contra os helicópteros. E aí, 10 veículos blindados, não foi um não, foram 10, conseguiram chegar à parte mais alta do morro, onde estavam os traficantes.
mesmo assim também enfrentaram o poder de fogo dos bandidos. O que a gente vê aqui agora, Isabela, olha só, os policiais continuam em pontos estratégicos, os blindados circulam a todo momento por esta rua aqui, tá? E há informação de protesto mais à frente, tá? Olha só, mais um veículo blindado também circulando por aqui. E há informação mais à frente, os moradores ou pessoas, né, que talvez estejam ligadas ao tráfico de drogas, estão fechando esta via mais à frente, de acordo com a Polícia Militar. Isabelle Benito. A gente está acompanhando agora essa localidade onde você está, Jackson. Rua Itaoca, Isabelle. A Itaoca, que é um ponto ali que é justamente o limite entre onde passa ônibus, onde a gente viu ônibus passando ali no meio, e o interior da comunidade. Mas apesar de ser o começo ali, é uma localidade acessível, não é muito longe onde... Interior da comunidade de uns tempos para cá. A Itaoca tinha um monte de indústria, tinha um monte de... As vias, né, que são... perpendiculares, né, que cruzam a Itaoca e vão para o interior da comunidade, elas até hoje têm casas que não são casas típicas de comunidade. São as ruas com comércio, onde ali tinha muita indústria, né? Então, assim, ainda são essas... Exatamente. Muita, ainda tem. Tem a maior indústria de café do Rio de Janeiro está ao lado da Itaoca. Ou, se eu não me engano, na Itaoca. Fala, doutor Marcos, só cortei para falar isso. Exatamente. E hoje, Isabelle, com a expansão do domínio territorial, que aconteceu aí nessa parte da Zona Norte, que aconteceu ali também em Cordovil, em outra parte da Zona Norte, você vê que o avanço das barricadas e o avanço do poder do narcotráfico, justamente amparado por esses militantes. A importância dessa militância pró-narcotráfico que existe tanto dentro quanto fora de comunidade faz com que o combate ao tráfico seja ainda mais oneroso, seja ainda mais dificultado, seja ainda mais sangrento, sem dúvida nenhuma, Isabelle. Você disse no VT anterior, né, por que eles estão ali esperando. É justamente por isso, porque a falta de investidas do Estado em determinadas localidades faz com que eles preparem o terreno. O objetivo da polícia agora é pegar as lideranças e o objetivo do narcotráfico é expulsar a polícia de alguma forma. É isso. O objetivo é expulsar o policial que está ali cumprindo o seu dever. O objetivo é fazer cessar a operação que está em curso, que está causando prejuízo para eles, porque está fazendo com que lideranças fiquem cercadas por unidades tanto do BOP quanto da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil. Jackson continua chamando a gente ao vivo agora. Fala, Jackson. Isabelle, esse protesto acontece na Avenida Itaoca com a Itararé, tá? Esquina uma com a outra. Os moradores estão fechando essa esquina da Itaoca com a Itararé. Nós ouvimos agora no rádio da polícia, tá? Acionando mais policiais militares, que segundo o policial que falou aqui no rádio, dessa viatura, os policiais estão encurralados, ou seja, os moradores ou algumas pessoas que moram na comunidade estão tacando pedra nesses policiais, mais uma vez, nessa esquina ali com a Itararé. Isabelle Benito. Jackson Silva, de Outro Ponto, tem mais uns minutos para entrar ao vivo com a gente, Jackson. Isabelle Benito, em meio ao tiroteio, casas foram metralhadas e carros que estavam estacionados também foram atingidos. Esse carro branco estava na Nova Brasília. Olha só como ele ficou. Totalmente atingido pelos tiros de fuzis. Veja só, o motorista não quis gravar com a gente, mas segundo ele usa o carro para trabalhar com o aplicativo, para ganhar o pão de cada dia. E olha só, não só o carro, mas vem aqui, vem comigo, Pedro. Essa moto também foi atingida na comunidade por tiro de fuzil, totalmente metralhada. Infelizmente, você que é o morador de lá, também sofre com essa guerra entre traficantes e policiais. E só fica o prejuízo aí, né? Moto de trabalho, fica só o prejuízo pra gente arcar. E eu acredito que o Estado é melhor do que isso aí, né? Mas a gente arca, né? Pagador de impostos. E é isso, ficou lá a moto de entrega, né, na comunidade, a loja que a gente atende, a moto fica com o nosso funcionário. E aí, em meio ao tiroteio, a moto também foi atingida. Agora, Isabelle, olha só, o clima continua muito tenso aqui, tá? Essa rua está fechada, apenas viaturas passam por essa rua.
há informações de um protesto no final desta rua aqui. Então a polícia orientou apenas moradores que podem acessar essa rua, porém a pé, não podem entrar de carro. O clima ainda continua tenso no Complexo do Alemão. Isabelle Benito. É muito tenso, a gente vai continuar aí mostrando a situação, os nossos repórteres. Quero agradecer aqui, em nome de toda a equipe, em meu nome, na verdade, e do Diego, do Humberto e do Maurício, né, Diego? Toda a equipe do SBT Rio, que hoje, desde as primeiras horas da manhã, participando, você viu a coragem de Jackson Silva, de Branca Andrade, de Renata Igrejas, mas a gente tem que destacar aqui a participação de toda a edição, desde as 7 horas da manhã, eu e Isabela Mazzi, e a gente já estava numa ilha de edição, olhando as imagens que chegavam, toda a equipe de produção, de apuração, a Jucimara, eu não posso ficar aqui falando o nome de tanta gente, você que confia no nosso trabalho, de fazer o ao vivo do ao vivo, de mostrar a situação e de principalmente orientar a comunidade que fica nessa panela de pressão. Eu acho que esse é o trabalho principal do SBT Rio. Muito obrigada, Jackson, muito obrigada a todo mundo que participou aqui dessa cobertura.